Olá, 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 olá. Glória a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que nos traz aqui mais uma vez, que nos dá a oportunidade de chegar aqui, live 1228. Graças a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Como diz o profeta Isaías, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele tem um amor tão extenso por nós, tão aprimorado por nós, que Ele não nos abandona. Olha, eu queria que você não fosse embora, viu? Porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, para transformar a sua vida. Nós estamos nesse tema, nessa live 1228, nessa semana, nesse desafio que a gente lançou, de a gente estar aqui de terça até amanhã, sexta-feira, sendo desafiados para a gente não desistir do processo, para que a gente possa alcançar o nosso propósito. Então a gente está aprendendo muito aqui como a gente continuar caminhando naquilo que Deus propôs para nossas vidas, né? Nós sabemos que não é fácil, eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, eu não estou aqui para dizer que você é fraco, eu não estou aqui para dizer que se você que todos podem começar e todos podem terminar, não estou aqui para falar isso com você, não. Eu estou dizendo aqui que algumas coisas não são para todo mundo. É assim, ela é colocada na mão de todos, mas só aqueles que escolhem, né, serem acima da média que alcançam. E muitas vezes a gente acha que isso é uma escolha de Deus, e não é. É uma escolha nossa, São processos que a gente, como é que eu posso dizer? São processos que nós aceitamos, encaramos e avançamos, né? O cantor Anderson Santos está aqui conosco participando, né? Até eu quero te convidar, Anderson, vamos ver um dia aí pra gente fazer uma live aí, e você canta aí numa das nossas lives. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parceria aí, e eu quero ouvir você cantando aqui em uma das nossas lives, quem sabe no início da live, no final da live. Me chama depois no inbox aí, vamos conversar um pouquinho aí, pra gente estar adorando a Deus junto com isso aí, tá bom? Então é isso aí que eu tô falando. Então, vamos supor, vou usar o Anderson, nem tenho intimidade com ele, nem conheço ele assim pessoalmente, mas vou usar o Anderson. O Anderson, eu sei que ele toca, eu sei que ele canta, você entendeu? Mas eu acredito que mesmo que Deus tenha ali proporcionado dons, ele precisa passar pelo processo. Ele precisa também aprender, ele precisa ler, ele precisa estudar. Quando ele vai tocar, ele precisa ensaiar, porque isso é um processo de quem escolhe aceitar o desafio de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa acima, como eu posso dizer, acima da média, né? Então é colocado para todos. Então a Bíblia diz assim que que o sol e a chuva, ele vem sobre todos, vem sobre o ímpio e vem sobre o justo. Agora, qual é a diferença? A diferença é que eu como justo, como justo no sentido de justificado por Deus, justificado por Cristo, eu quando recebo isso, eu retribuo isso em gratidão. Então é diferente, então a minha escolha é diferente, eu tenho um processo diferente. Talvez o ímpio, quando o sol vem sobre ele, talvez ele reclame, talvez se a chuva vier sobre ele reclame, mas o justo, ele diz assim, em tudo dai graça. Então essa é a questão. Então nós estamos falando aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, Quando Paulo fala que nós fomos escolhidos como vasos de barro para que nós possamos dar frutos, e isso é muito forte. Algumas pessoas não conseguem compreender isso. Por que Deus não me fez mais forte? Por que Deus não me fez mais empoderado? Né? Porque ele diz aqui na sua palavra que não é para nós nos gloriarmos em nós mesmos. A nossa força sempre virá do Senhor. E a gente precisa entender isso. Isso não pode sair da nossa mente. Isso não é uma coisa que eu possa vir descartar.
Então, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre avançar no processo para você alcançar o propósito. Eu tenho uma palavra aqui para você que eu quero que você ouça isso. E que se você puder, você até escreva. E se você puder, você não esqueça disso nunca. Deus não pula fases. Deus não pula fases. Você, eu e todos precisam primeiro aprender a andar, para depois a gente tentar correr. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Sabe qual é o problema do bebê? A gente coloca um bebê e ele no desequilíbrio, né, como ele está aprendendo a andar, ele procura correr. Porque a impressão que dá é que se ele correr, ele terá maior equilíbrio. Mas na verdade não é essa. Porque se ele não aprendeu a andar ainda, mesmo correndo, ele vai desequilibrar e vai cair. Então deixa eu dizer para você, tem muitas vezes que nós queremos já estar correndo. Nós queríamos já estar no final da trilha, nós já queríamos estar atravessando a linha de chegada já como vencedores, mas na verdade não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda a andar, e Deus não vai pular fase. Eu posso dizer para você, Deus não vai pular fase. Ele vai nos ensinar a andar, Ele vai nos ensinar a caminhar, e quando nós aprendemos a caminhar, Ele vai nos ensinar a correr. Então isso é de muita importância. Então é assim, começar é muito mais fácil. Começar algo é muito mais fácil do que terminar algo, né? Eu conheço muitas pessoas que são colecionadores de inícios, mas eles não têm na gaveta nenhum término. Você conheceu pessoas assim? Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você seja um desses colecionadores de inícios, mas não consegue guardar, não consegue trazer no final o resultado, o final de tudo isso. Tem muita gente que iniciou muitas faculdades, mas não conseguiu trazer de volta nenhum diploma, nenhuma especialização. Tem muita gente que já começou vários tipos de situações, né? Tem gente que já começou academia, tem gente que já começou cursos profissionalizantes, tem gente que já decidiu que ia começar uma campanha de oração pela sua família de 7 semanas, ou tem gente que já tentou um monte de coisa, mas na verdade ele colecionou começos, mas ele não consegue colecionar finais, resultados. E hoje eu quero profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida. Você vai deixar de ser um colecionador de falta de resultados. Você vai deixar de ser um colecionador de desistência. Amém? Recebe essa palavra para você hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que você não vai mais colecionar desistência. Você será um colecionador de inícios, meios e fins com resultados poderosos, porque Deus vai te ajudar no processo, porque Deus vai pegar nas tuas mãos e dizer: vem comigo. A Bíblia diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Jesus disse aí, ele disse assim: olha, no meio do caminho vai dar um monte de problema, você vai ter um monte de motivos para desistir. Hoje eu acordei com essa palavra no meu coração, sabia? Deus falou muito ao meu coração, eu orando nessa madrugada, eu estava orando e Deus falou muito sobre isso, porque muitas vezes nós encontramos, porque se você olhar hoje, minha irmã, se você Salete olhar, se você Rose olhar, se você Neus olhar, se você Beatriz, se o cantor Anderson olhar, se todos que estão aqui comigo agora olhar, e eu perguntar assim: você tem motivos para desistir? Você tem motivos para não continuar? Você tem um monte de motivo. Se eu falar para você, olha, vamos começar agora a listar motivos para você desistir do seu casamento.
Você vai encontrar motivo para desistir do seu casamento. Se eu perguntar assim, olha, me arruma aí 10 motivos para você desistir do seu ministério. Desistir do seu ministério. Seu ministério de louvor, de pregação, de oração. Porque intercessão é um ministério. Se você ora, mulher, você tem um ministério. Você tem um ministério de intercessão. Então, se eu falar assim, você tem motivo para desistir da sua família? Tem, você vai ter. Para sair desse emprego, tem um monte de motivo para sair desse emprego. Você tem um monte de motivo para você nem levantar da cama. Sabe? Quando você tivesse deitado e eu falasse para você, olha, me dá 10 motivos para você não levantar da cama, você ia encontrar 10 motivos. Mas o que eu quero falar com você hoje aqui é que Deus te dá 20, te dá 30, te dá 50, te dá 1 milhão de motivos para você continuar. Para você não desistir. Porque entre começar e terminar ao tempo do processo, ao tempo do aprendizado, ao tempo que eu estava falando, né? Eu vou correr lá na frente, mas eu só vou ser um bom corredor se eu aprender primeiro a caminhar. Primeiro a caminhar. Às vezes as pessoas me falam assim, eu não consigo correr, pastor, eu começo a correr, já me canso. Claro! Ninguém começa uma caminhada correndo, a não ser que você seja um atleta profissional. Se você for um Usain Bolt aí, né, que faz em 9 segundos aí 100 metros, então você já começa disparado. Mas não, nós estamos num processo de contínuo aprendizado. Então primeiro eu caminho, primeiro eu ando com passos leves, com passos suaves, primeiro eu ando 3 quilômetros, primeiro eu ando aprendendo a caminhar. Depois que eu aprendo a caminhar um pouco, aí eu aumento a minha marcha, eu aumento a minha velocidade no meu caminhar. Depois que eu já estiver caminhando rápido, eu começo a trotar, a dar pequenos trotes. Depois que eu aprendo a trotar, é que eu começo a correr de verdade. Então, deixa eu dizer para você, há um processo a ser seguido. Durante o processo, que nós seremos provados. Sabia disso? É durante o processo que nós somos provados. É durante o processo que nós somos esticados. É durante o processo que nós vivemos sob pressão. É a pressão que nos faz crescer. Eu quero dizer para você, não fuja do processo, porque é o processo que está fazendo você crescer. É quando nós não crescemos quando nós estamos na zona de conforto. Nós só crescemos quando nós estamos sendo esticados. Os maiores resultados que você teve foi quando você estava sob pressão. Se hoje eu perguntar para você quais os melhores momentos da sua vida, você vai lembrar de poucos. Você vai lembrar de poucos momentos da sua vida que foram ótimos. Se eu perguntar para você quantas vitórias você teve, né? Quantos aplausos você recebeu? Você vai me contar pouquíssimos. Sabe, eu lembro disso, eu sou assim. Sabe, eu já preguei em muitos lugares. Eu já preguei em muitas igrejas, eu já preguei na Câmara dos Vereadores, eu já preguei em muitos lugares. E se você me perguntar qual foi o melhor lugar, onde salvou mais gente, aonde eu fui mais bem recebido, eu vou lembrar de pouquíssimos. Mas se você me perguntar aonde eu não fui bem recebido, aonde eu saí frustrado, aonde eu fui decepcionado por alguma coisa, eu não esqueço. Sabe por quê? Porque a gente tem facilidade de se lembrar das nossas derrotas, mas nós temos dificuldades para lembrar daquilo que aconteceu de bom conosco. Mas na verdade não foi a parte boa. Sabe por que a gente esquece? Porque a parte boa da nossa vida, na verdade ela não fez nada em nós. Na verdade ela massageou o nosso ego. Nós ficamos felizes, porque desfrutamos de algumas coisas.
mas a parte que realmente nos faz crescer, nos traz aprendizado. E o que eu quero falar com você hoje é sobre aprendizado. Não é sobre passar pela vida, é passar pela vida e o que você aprendeu com ela. Não é passar pelo processo, é o que você aprendeu com o processo. Então, quando eu fujo do processo, eu me enfraqueço. Quando eu fujo do processo, eu me anulo do aprendizado, do querer viver aquilo, daquela experiência. Então, quando Paulo ele fala aqui que nós somos como vasos de barro, somos como potes potes fracos, potes frágeis, para que o poder supremo de Deus se opere em nós, é porque Deus nos fez fraco para a gente poder ter essa experiência de saber que nele nós nos fortalecemos, que é nele que nós vamos aprender alguma coisa. Porque se eu fosse forte, eu não ia procurar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que se você tivesse tudo, você ia procurar Deus para quê? Não é verdade? Então, quando eu procuro alguém, quando eu procuro algo, é porque eu me sinto fraco e me coloco na dependência daqueles. Então, nós vamos passar por momentos terríveis. Agora, não é sobre passar por momentos terríveis, é como eu vou passar por esses momentos. E a minha palavra hoje é: como você está passando pelo processo? A minha pergunta para você é: Deus te colocou num processo? Colocou. Como você está passando por ele? Porque é na hora do processo que você vai ter mesmo as aflições. É passando pelo processo que você vai ser afrontado. E que você vai ser confrontado. É o confronto que vai te fortalecer. E você vai ser no processo. Só que a diferença de quem chega lá na frente, de quem passou pelo processo e de quem burlou as leis, burlou as regras e chegou lá no final, ele não vai ter o resultado que você vai ter. Ele nunca vai ter o resultado que você vai ter. Sabe por quê? Porque você aprendeu. Por que eu gosto muito também de Paulo, lá em Filipenses, no capítulo, se não me engano, no capítulo 3, quando ele fala assim: eu aprendi. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a passar por dificuldades. Ele falou: eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ficar na prisão, eu aprendi tudo isso, eu aprendi a comer, eu aprendi a estar feliz quando tinha comida, eu aprendi a ser feliz quando não tinha nada, quando eu passei por dificuldades. Ele falou assim: eu aprendi tudo isso. Isso veio tudo para o meu coração, como um aprendizado. Ele falou: então agora, porque eu aprendi tudo isso, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você entendeu? Então Paulo falou assim: cara, quando eu estava na prisão, eu aprendi alguma coisa lá. Eu olhei para aquela situação e não deixei aquela situação ser só mais uma situação, ser mais uma circunstância. Não, eu aprendi quando eu estava na prisão. Quando eu estava com vocês na alegria, na liberdade, eu também aprendi aquilo. Eu também peguei aquilo como uma lição. Ele também disse que quando ele tinha quando ele estava vivendo num tempo de abastança, ele aprendeu algumas coisas. Mas ele também aprendeu quando faltou a comida. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje aqui? O processo nos ensina. O processo nos traz sabedoria. Nós nos tornamos pessoas sábias. Pessoas sábias são pessoas que passaram pelo processo. Sabe? Por isso que eu tenho 61 anos de idade. Eu tenho orgulho de falar isso. Eu tenho 61 anos de idade. Meu querido, eu ainda passo por lutas e dificuldades e ainda estou aprendendo todos os dias. Mas em relação a um jovem de 18 anos, a um jovem de 20 e poucos anos, eu estou muito lá na frente. Porque eu já aprendi muito mais coisa do que ele. Eu aprendi a passar por dificuldades que ele não passou.
Eu aprendi a passar por momentos que ele não passou. Eu tenho uma experiência. Eu tenho a experiência de ter passado por algumas coisas que ele nunca passou. Então, o que Deus quer da nossa vida é: passe pelo processo, porque eu quero te ensinar. Sabe? A Bíblia fala lá em Oséias, fala que o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Sabe o que é isso? Ele não está dizendo que é por ignorância no conhecimento, porque você não tem uma faculdade, ou porque você não tem um curso superior, ou não é nada disso. Ele fala assim: o meu povo perece porque não me busca. O meu povo não, perece porque não querem passar pelo processo, não querem viver o processo. E eu quero dizer para você, é necessário viver esse processo. É necessário encarar esse processo. Vai ter problema? Vai ter um monte de problema. Deixa eu te avisar, não vai ser fácil. Olha o que ele diz aqui. Quando ele diz: muitas vezes ficamos aflitos. Aflitos, mas não somos derrotados. Porque Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições, mas ele se entende bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo que você venceu? Não, ele está dizendo assim: eu venci. Qual é o convite de Jesus para nós? Se você estiver em mim e eu estiver em você, nós venceremos juntos. Amém? Recebe essa palavra profética para a sua vida. Recebe essa palavra profética. Ele está dizendo: no mundo nós teremos aflições, porque durante o processo nós ficaremos aflitos. O que é ficar aflito? Aflito é quando você fica inseguro. Aflito é quando você fica ansioso. Aflito é quando dá uma gastura. Vou falar uma coisa nordestina. Gastura, isso é uma palavra nordestina. Começa a dar uma aflição, começa a dar uma gastura na gente. E a gente fica aflito, porque a gente fica cheio de dúvida, a gente fica cheio de sentimentos ruins. Mas ele está dizendo: no mundo vocês vão ter isso, mas em mim vocês serão mais do que vencedores. Amém? Então é isso que Deus está falando conosco hoje aqui. Haverá aflições? Haverá, mas você não vai ser derrotado. Você não vai ser derrotado. Sabe por quê? Porque você está no processo e você chamou Jesus para andar com você no processo. Você está entendendo? Não é sobre o que você está passando, é como você está passando. Não é sobre a caminhada que você está fazendo, é quem você chamou para caminhar junto com você. Quem está ao seu lado vai fazer toda a diferença na hora da caminhada. Na hora que nós escolhemos fazer uma viagem, você sabia disso? Eu já fiz viagens com pessoas que tornaram o passeio talvez um dos melhores passeios da minha vida. Mas eu também já escolhi pessoas para viajar comigo, para caminhar comigo, que fizeram do passeio talvez o pior passeio da minha vida. Porque saber quem vai estar ao nosso lado na caminhada pode fazer a gente chegar aonde a gente imagina chegar, ou pode simplesmente tornar aquilo um grande empecilho. Existem pessoas na nossa vida que são facilitadores. A Igreja Restauração e Vida, eu como pastor e orientador das minhas ovelhas e dos meus obreiros, eu sempre digo: nós precisamos ser facilitadores para pessoas. Nós não estamos lá para criar problemas, nós estamos lá para encontrar soluções. E é isso que Deus quer com você. Durante o processo, Ele vai colocar problemas, Ele vai deixar você passar por problemas. Mas sabe para que é? É para você poder aprender a encontrar soluções. Nós só encontramos soluções quando nós enfrentamos problemas. Você entendeu o que Deus está falando com você? Então quando Deus te colocar em um processo, e durante esse processo surgir problemas, Deus está te ensinando a procurar e a encontrar soluções.
Então você tira o foco do problema e começa a olhar para a solução. Porque ele disse, no mundo você terá aflições, no mundo você terá problemas, mas eu venci. E se você estiver em mim e eu estiver em você, nós venceremos esses problemas juntos. Nós encontraremos soluções para esses problemas. Amém? Então, eu quero orar com você aqui hoje. E amanhã nós vamos para o último dia dessa live falando sobre processo que alcança propósitos. E nós vamos fazer amanhã a última live. Nós vamos orar nesse propósito. Nós vamos pedir a Deus para que amanhã a gente feche esse desafio. Eu louvo a Deus que você que alcançou, que já conseguiu chegar na terça, que já conseguiu chegar na quarta, que está hoje comigo e que vai vir amanhã. Então, a palavra de hoje é, se Deus me colocou no processo, é porque Ele quer que eu aprenda alguma coisa. Então hoje Ele falou sobre nós, sobre ensinamento, sobre sabedoria. É dia da gente aprender alguma coisa. Não gaste seu tempo só passando pelo processo. Gaste o seu tempo gastando pelo processo e aprendendo. Não importa se é na hora da bonança ou se é na hora da tempestade. Não importa se é quando você tiver muito ou quando você tiver pouco. Mas aprenda isso. Quem você convidar para caminhar com você durante o processo tem muito a ver com o que você vai alcançar e aonde você vai chegar. Amém? Então eu vou estar aqui orando com você, agradecido a vocês. Até a Marta entrou aí. Essas meninas estão por aí, andando aí, trabalhando pelo reino de Deus, está com a Isabel, fazendo coisas aí, é muito bom. Posso orar? Vou orar. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Estou vendo aqui também que a Júlia também está lá, né? Eu achei que a Júlia não estava. Eu sei que estava a Marta, eu sei que estava a Isabel, que está a Isabel. Sei que estava também alguém com eles. Mas que legal. Que Deus abençoe vocês aí, ó, se cuidem. Esse lugar aí é um lugar para ter cuidado. Mas obrigado vocês que investem no reino de Deus. Eu sei que estão fazendo isso pelo reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, uma palavra poderosa, Pai, que veio, Senhor, para nos ensinar, veio para nos instruir, para nos mostrar conhecimento, Pai. O Senhor, quando nos coloca no processo, o Senhor tem um desejo, Pai, de nos ver crescer, de nos ver aprender, de nos ver crescer na graça e no conhecimento. O processo, Senhor, ele não vem para nos machucar, o processo não vem para nos ferir, o processo não vem para nos, ó Deus querido, para nos tirar do foco, mas ao contrário disso, o processo vem para nós olharmos sim para o foco e criarmos em nós disciplina e enchemos o nosso coração de esperança para que o ânimo, Senhor, aconteça em nós para que a gente chegue até o final. Senhor, não nos deixa desistir, não nos deixa, ó Deus querido, escolher. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas escolhas. Não nos permita escolher a parte, Senhor, fácil, porque na parte fácil, Senhor, sim, nós desfrutamos, precisamos dela. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor traz para nós um refrigério. Há momentos, sim, Senhor, que o Senhor traz um refrigério para a nossa vida, mas há momentos que o Senhor também nos chama para a batalha. Então eu te louvo, Senhor. Como diz, Senhor, o salmista Davi no Salmo 23, há momentos sim que nós passamos pelo vale da sombra e da morte, mas há momentos que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Em todos eles nós aprendemos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que o seu coração fique cheio de esperança e você se saia motivado ainda mais para continuar o processo, e que o seu foco faça você criar disciplina e que as suas escolhas ela possam fazer com que você encontre pessoas, encontre situações facilitadoras no seu processo. Hoje eu escrevi algo que diz o seguinte: não é o lugar que nos leva ao erro,
e sim as nossas decisões erradas. Sabe por quê? Porque Adão, ele estava no paraíso e ele errou. Jesus estava no deserto e ele acertou. Então não é a respeito do lugar onde nós estamos, é a respeito daquilo que tem no nosso coração, é a respeito da nossa essência. Então o processo, ele faz a gente se encher da essência de Deus. Quanto mais estamos com Deus, mais nós crescemos, mais nós somos edificados. Amém? Então enche o seu coração de Deus para a glória dele. Eu vou tirar um print aqui, aproveitar esses coraçãozinhos aí. Legal, legal, legal. Gente, obrigado de coração mais uma vez. Mais uma vez, conto com você amanhã, hein? Vamos fechar essa live. Ó, eu gostei de ver. Teve gente que entrou no finalzinho, algumas pessoas entraram no finalzinho, mas é isso aí. É não desistir. Tem gente que diz, eu vejo pessoas falando assim no culto, eu ia chegar atrasado. Pastor, não importa. Se você chegar para a bênção apostólica, o que vale é a sua intenção. A Bíblia diz que Deus vê a intenção do coração. Amém? Beijo aí, meninas, vocês que estão aí na 25, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, se cuida e que vocês possam vir em paz para a glória de Deus, amém? Beijo no coração de vocês e até amanhã, tchau, tchau.